Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa dessa série Professor Independente. Eu sou o Arthur, professor de inglês. Hoje temos o prazer e o privilégio de conversar com o Sérgio Pantoja. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado, foi um prazer. Mal sabem as pessoas que a gente já conversou. E agora, Sérgio, qual é que foi um dos pontos altos aí da nossa conversa que você destacaria? Arthur, eu gostei muito da parte que a gente explorou a importância do professor se desenvolver linguisticamente, o impacto que se desenvolver linguisticamente pode ter na nossa aula, e o impacto que isso tem em sala de aula. E um dos exemplos que a gente discutiu, que eu achei super relevante, foi como um professor que está preparado, se sente preparado linguisticamente, como isso vai facilitar para esse professor lidar com as contribuições do aluno, né, com aquilo que a gente chama de emergent language, e tirar vantagens daquilo que o aluno oferece durante as aulas. Não, com certeza, com certeza. Foi um dos meus pontos altos também. Eu gostei muito da nossa conversa, que você deu recomendações práticas ali de como explorar melhor vocabulários dentro de atividades de coursebook, como que coursebooks normalmente não é que falham, mas às vezes deixam um pouco a desejar em termos de desenvolvimento de vocabulário e o que a gente pode fazer para suplementar isso, né? Então achei muito legal também. Então, fica aí com a gente, acompanha essa conversa. Sérgio, começa falando pra gente qual é que foi a sua trajetória? Como você começou a dar aula? Como você foi para essa realidade particular? Quais foram as qualificações aí que você adquiriu ao longo do caminho? E como um bônus vindo de você, né? Como é que foi a sua transição ali, talvez, para começar a trabalhar com professores? Tá, legal, vamos lá então. Eu comecei a estudar inglês, de uma forma assim, bem resumida, eu comecei a estudar inglês na adolescência, né? Eu não tive a oportunidade de estudar inglês como alguns dos colegas que iniciaram quando crianças. E foi interessante porque eu diria, Arthur, que eu tive muita sorte. Eu já falei esse nome várias vezes, já mencionei um dos meus primeiros professores de inglês. Na verdade, ele foi o meu primeiro professor de inglês fora do contexto escolar, né, da escola pública. O meu primeiro professor de inglês quando eu comecei a estudar o idioma mesmo numa franquia, na verdade, que nem na verdade era uma daquelas franquias de bairro, né, uma daquelas franquias famosas. Sei. E o nome desse professor que teve assim um impacto, eu diria assim que gigantesco, não só no meu aprendizado de inglês, mas depois posteriormente na parte mesmo de ensino, é o Ivan. Eu já falei do Ivan em diversos podcasts, diversas conversas. Então foi assim, eu diria que duas coisas convergiram. Quando eu comecei a estudar a língua, eu me apaixonei pelo inglês. Eu comecei assim, eu gostar muito. Então eu não comecei a estudar inglês porque eu já gostava. Eu comecei a estudar inglês porque assim, né, não sei se eu vou fazer 43 anos. Então na minha época, você ouvia falar o seguinte: você tinha que aprender inglês e informática. O termo usado era informática. Mas essa era a proposta pedagógica? Você fala, porque eu lembro de escolas Você que lembra? anunciavam inglês e informática na mesma escola, assim, né? Sim, era clássico isso, né? Eu lembro muito dessa época. Então, isso no comecinho da minha adolescência, então se falava muito que você tinha que fazer esses dois cursos. Então, eu comecei a fazer um curso o pessoal vai dar risada, né? Curso de computação numa escola e também o curso de inglês numa outra escola. Então, assim, quando eu comecei, não era que eu comecei porque eu adorava a língua, eu era apaixonado, mas aconteceu que eu me apaixonei pelo inglês. E eu acho que o Ivan contribuiu muito para isso. Então, foi assim, foi uma combinação de duas coisas que eu comecei a ter contato com o idioma, me apaixonei. O Ivan contribuiu muito para isso, para a forma que ele ensinava, a forma que ele conduzia as aulas. Então, foi aí o início de tudo. E eu posso dar um palpite? Dar um palpite Claro, no sentido de dar um chute aqui. Você começou estudando com interchange. você sabe que não. Qual que foi? Porque era muito Eu clássico lembro. dessas escolas de informática, né? Eu sei que não foi na mesma escola, no seu caso, mas é muito Mas clássico o interchange. sim, se usava muito interchange na época. O primeiro livro que eu usei foi a versão 1, a primeira edição do English File. Nossa, é outro clássico, né? Clássico, super clássico. E o Ivan, eu lembro que ele usava muito, fazendo um comentário aqui, ele usava muito roleplay. E eu era fascinado pelaquela aula dele, a forma que ele conduzia, porque a minha referência até então era o inglês da escola pública, né? O que eu tinha tido de inglês na vida era aquele inglês da escola pública. Aquela coisa de ler texto, fazer muita tradução. Eu sei que hoje está diferente as coisas, mas se a gente voltar, né?
30 anos atrás, era muito assim, leia o texto, traduza e responda as perguntas de compreensão. E aí eu me deparo com aquela aula dele, assim, fiquei, uau, assim, que aula, e a questão da língua. Então foi assim que eu comecei a estudar, e a princípio, eu não achei que eu ia me tornar professor, não, viu? Eu tinha outros planos. Indo para a sua segunda pergunta. Eu achei que eu ia acabar me tornando engenheiro ou advogado. Por alguma razão, eu tinha essas duas profissões em mente, de fazer ou engenharia ou direito. Mas a paixão foi tão grande pela língua que eu falei assim, não, quando eu estava terminando o ensino médio, com 17 anos, eu falei assim, eu vou fazer letras, porque eu quero ser professor de inglês. E foi aí que tudo iniciou, foi aí que eu tomei a decisão que mais de 20 anos depois eu continuo aqui ainda. E você sabe que, só para falar mais uma coisa sobre o Ivan, se você pensar, por exemplo, há mais de 20 anos atrás, não se falava tanto sobre exames de Cambridge. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu decidi fazer meu primeiro exame de Cambridge, eu acho que foi no ano de 2002, eu já tinha acesso à internet, né? Naturalmente, fui buscar recursos online. Você não achava nada. Você não achava absolutamente nada. Eu me lembro que tinha o site de Cambridge, com algumas informações sobre como o exame funcionava, mas você não conseguia achar, por exemplo, exemplos de mocks. E aí, graças ao Ivan de novo, ele começou a falar dessa importância de fazer exames internacionais, e eu fiquei completamente fascinado por aquela ideia de começar a prestar os exames, saber que meu inglês seria validado por uma third party, que ia ter alguém que ia falar, não, você está nesse nível. Eu falei assim, nossa, por alguma razão eu gostei muito da ideia. Falei, vou fazer um dos exames. E foi aí que eu comecei na época se chamava PET. Sim, o Preliminary. Que é o Preliminary, né? E você sabe como que eu estudei para os listenings? Para a parte de listening? Com cassete. Clássico. Isso assim, comecinho dos anos 2000, né? Não tinha CDs. Cambridge vendia os livros com aqueles practice tests, acho que vinha igual até hoje, né? Vinha 4 na época. Você tinha, assim, 4 chances de fazer. Os livros eram extremamente caros. E vinha aqueles 2 cassetes, e foi aí que eu comecei a me envolver com essa parte. Logo em seguida eu comecei a fazer letras, e aí foi quando eu comecei realmente a entrar de cabeça na parte de teaching. Quando eu comecei a fazer letras, embora o curso fosse letras português e inglês, eu já sabia de cara que eu ia ser professor de inglês, assim, que eu ia me aprofundar nisso, e era isso que eu ia querer fazer pro resto da minha vida. Essa virada foi no ensino médio, você falou? Foi quando eu comecei a estudar, que eu era adolescente, e aí na parte do ensino médio, depois, quando eu estava chegando próximo de escolher, eu falei assim, não, vou ser professor de inglês. Decisão tomada. E aí entrou na letras. Você lembra quando é que foi a primeira evento que você entendeu que você estava dando uma aula? Tipo assim, qual foi a sua primeira aula, vamos dizer? Não tem como eu falar sobre isso se eu não mencionar uma outra professora de inglês que teve assim, um papel assim, muito importante na minha vida. Ela se chama Inês Graziano. Ela escreveu um livro, inclusive. Ela escreveu um livro que se chama Voo Livre, que conta a história da vida dela. Para dar assim, uma pincelada super rápida, ela é uma senhora que com 50 anos... Isso eu tô falando hoje, por exemplo, ela tá com quase 90... Não, hoje ela já tem mais de 90 anos. Nossa. Mas você imagina, por exemplo, a gente voltar 40 anos atrás, né? Quando ela tinha 50 anos, que ela se divorciou, acabou indo para a Inglaterra e aprendeu inglês lá, na raça. Ficou 10 anos lá e depois voltou e começou a dar aula de inglês aos 60, Arthur. Caramba. E ela foi minha professora. E na época ela falou para mim assim, olha, eu tô precisando de alguém para me ajudar aqui com as aulas. Você não gostaria de começar? Então a minha primeira aula de inglês não foi em uma escola de idiomas, foi através da Inês. Ela atuava como particular, ela dava aula como particular. Sim. E ela te chamou para uma parceria ali? Para eu dar algumas aulas, né, para eu começar. E nossa, foi aí que eu dei assim, as minhas primeiras aulas. E aí você... Tá, então você começou trabalhando, dando aulas para ela, né? No caso, como contratado dela, vamos dizer assim, né? Como você foi mentorado por ela de alguma forma nesse processo? Como é que foi? Eu não tinha nem terminado o curso de letras ainda, eu estava no meio do processo e ela falou assim, eu vejo que você é muito esforçado, você estuda bastante. Ela realmente, o que ela priorizou foi mais a parte minha de atitude do que do inglês em si, porque meu inglês na época era nível B1. Eu tava me preparando para fazer o preliminary e meu inglês era muito limitado, né? Tinha muitas limitações. Quando a gente pensa no aluno nosso nível B1,
a gente sabe das limitações que o aluno nível B1 ainda tem, né? Sim. Então, assim, era a minha realidade naquela época. Mas mesmo assim, eu vejo que hoje, né, em retrospecto, eu vejo que ela não levou em consideração, assim, como fator primordial o meu nível de inglês para me convidar. Ela falou assim, eu acho que eu tenho potencial, né, e eu vou convidar ele, e ela foi me guiando. Mas eu diria que, assim, hoje, quando eu penso nessas primeiras aulas, eu falo assim, eu queria me desculpar com aqueles alunos, porque aquelas aulas foram muito ruins, mas muito ruins. Eu não acho que a gente vai encontrar um dia um professor falar, nossa, a primeira aula que eu dei na minha vida foi, maravilhosa. Fantástica. Fantástica. Fiz tudo que eu tinha planejado, deu tudo certo. Eu duvido que a gente vai encontrar alguém assim, né? E a maioria das pessoas que eu converso falam isso mesmo, falam que começaram por volta ali, nível B1, B2, né? Raras as pessoas que começaram no nível C1. Eu mesmo acho que comecei no nível B2. Mas é bem realista essa projeção. Eu acho que acaba acontecendo, né, com muitos de nós, né? Começar por com um nível linguístico ainda que eu diria assim, que ainda tem muitas limitações, né? Faz parte, acho que, da nossa realidade, né, Sérgio? Pensando em Brasil, que Sim. Eu falo em um vídeo meu que acho que o Brasil foi arrastado para dentro de um cenário de internacionalização sem estar muito preparado para isso, né? E assim, eu acredito que é muito natural a gente ir aprendendo coisas conforme a gente vai desenvolvendo a nossa carreira, né? Claro, é muito normal isso. E eu acho que isso é um reflexo muito, né, da forma como a gente estrutura a nossa educação e as demandas que se apresentam pra gente em termos de, né, em termos de país, em termos de desenvolvimento socioeconômico e tal. O inglês hoje é um requisito porque existem demandas socioeconômicas colocadas para o país, né, das empresas internacionais, da comunicação, negócios internacionais, tudo mais, e essa demanda é muito premente, né, e a gente responde como sociedade com os recursos que a gente tem, né, e a gente, né, eu acho que essa realidade de começar dando aula no nível B1, no nível B2, é como se fosse uma resposta a isso, né, como se fosse uma consequência disso, vamos dizer. É o que eu sinto também. Inclusive, esses dias, conversando com uma outra professora, né, a gente estava falando que São Paulo realmente não serve como modelo de você usar São Paulo como referência, né, ou parâmetro para alguma coisa. Que ela mencionou que, e isso também faz parte da minha realidade. Eu tive a oportunidade, de um tempo atrás, participar do exame de Cambridge nível C1, numa escola bilíngue em Campinas, em que você tinha alunos, por exemplo, de 14, 15 anos fazendo C1 e indo super bem. Eu me lembro que, se você voltar, por exemplo, 15, 20 anos atrás, isso não era comum, você não via tantos adolescentes, né? Só que, assim, adolescentes de qual contexto? Adolescentes que podem, né, estudar em escolas bilíngues, que é um nicho, é um contexto muito específico, né? Mas quando a gente pensa em termos de Brasil, isso não é a realidade, de forma nenhuma. De fato. E às vezes não é só a escola, né? É a realidade daquele aluno que permita que ele faça viagens internacionais também, que tenha esse contato extra. Tem muita coisa também envolvida, né? Sim. Pois é. Sérgio, você diria que teve um ponto ali que... Quando é que você começou a trabalhar por conta? E também, se tiveram outras experiências, você também trabalhou para outras escolas? Como é que foi esse processo? Qual é que foi a sua história depois que você foi iniciado nesse universo? Legal, eu vou dar uma resumida aqui. Mas eu acho que é legal mencionar, por exemplo, a primeira escola de idiomas que eu tive a oportunidade de trabalhar, porque foi um pesadelo. Eu tive vontade de abandonar a carreira quando eu tive essa oportunidade. Eu vou colocar isso como uma oportunidade de trabalhar para essa escola. Que foi assim, de novo, né? Isso aqui é da época que você levava o currículo na escola, você não enviava o e-mail. Então, assim, eu fui para a escola, deixei o currículo lá, estava para terminar o curso de letras, ela pegou meu currículo, a dona da escola, viu que eu estava me preparando para fazer o B1, ela ficou interessada, falou assim, eu vou te contratar. Eu fiquei super feliz, falei, olha que legal, vou começar a realmente ter minha oportunidade de trabalhar na primeira escola de idiomas. Você vai passar por um treinamento, você vai entender como funciona a metodologia da escola, e em seguida você começa a trabalhar com a gente. Aí, quando ela falou treinamento, assim, os meus olhos brilharam. Eu falei assim, vou ser treinado, que legal. Criei, assim, milhares de expectativas. Quando eu voltei para a escola, eu acho que 2, 3 dias depois, para participar desse treinamento,
Basicamente, o coordenador pedagógico foi pegar o livro material da escola, o livro curso, abriu e falou assim, ó, a gente faz esse, depois a gente faz esse, em seguida esse, depois esse. Eu falei assim, bom, então basicamente segue o livro curso e faz um atrás do outro. Esperava mais, eu pensei, né? Esperava mais do que ela chamou de treinamento, mas tudo bem. Bom, comecei a trabalhar para essa escola, Arthur, e o que aconteceu foi que eu trabalhei o primeiro mês, quando chegou na hora de receber meu primeiro pagamento, eu não recebi, não fui pago. Ela chegou para mim e falou assim, olha, a escola está passando por um momento difícil, tal, você pode aguardar um pouquinho, né? A gente está acertando as coisas. Eu falei assim, tá tranquilo, né? Acredito que é algum problema pontual, mas ela vai acertar isso o mais rápido possível e eu vou ser pago. Chegou no segundo mês, não fui pago. Aí, assim, para resumir a história, chegou no ponto que ela falou para mim assim, olha, a escola tá falindo. Desculpa te informar isso, eu sei que você acabou de entrar, mas a escola tá completamente falida. E eu não tenho como te pagar, mas eu tenho uma geladeira aqui. Se você quiser levar a geladeira por favor de pagamento... Eu lembro dessa história da geladeira. Eu ouvi, você comentou isso em algum lugar, né? Comentei. E eu era super novinho, acho que eu tinha 20, no 21, 20. Foi no TikTok. Foi no TikTok. Foi. Eu lembro do seu vídeo. E eu fiquei assim, perplexo, porque eu falei assim, uma geladeira? Eu já tenho uma geladeira, o que eu vou fazer com outra geladeira? Eu sei que eu acabei aceitando a geladeira. Eu peguei a geladeira, vendi a geladeira. E aí o pessoal me pergunta, né, quando eu conto essa história, você não processou a escola? Foi assim, né, combinação de fatores. Eu era muito novo, imaturo, foi minha primeira experiência numa escola de idiomas. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Eu não vou querer mais dar aula, não. O que é isso? Assim, foi uma experiência terrível. Mas aí eu tive sorte de, logo em seguida, assim, muito, muito rápido, fui contratado por uma outra escola, já tinha uma estrutura melhor, assim, o que já me motivou de alguma forma. Mas eu diria, assim, para resumir, que onde realmente eu senti que eu me senti como professor foi quando eu comecei a trabalhar para a cultura, que eu tive a oportunidade de passar pelo treinamento deles, que, assim, eu senti que aquilo realmente era um treinamento, em comparação com as minhas experiências prévias, que foi uma coisa que eu percebi, assim, que eles estavam levando super a sério, os profissionais que estavam conduzindo o treinamento assim, extremamente preparados. Foi até motivador para mim, porque tendo contato com aquelas pessoas, né, a gente tinha conversado antes, quem está no interior de São Paulo, às vezes assim, acaba não criando tantas referências, né, de bons profissionais, por falta, ainda mais se voltar 20 anos atrás. Então eu tinha contato com o Ivan, com a Inês, mas basicamente assim, ainda estava muito limitado no meu repertório de, vou falar assim, referências profissionais. Então quando eu tive essa oportunidade de passar por esse treinamento, conhecer outros profissionais, eu diria que me motivou a investir na minha carreira ainda mais como professor, estudar mais. Foi uma experiência bastante importante para mim. Imagino, você chegou a ser efetivado na cultura, né? Aí, sim, trabalhei lá por um tempo. Trabalhou lá e você foi professor nesse processo todo, nesse tempo todo? Tipo, você chegou a ter algum outro cargo que não professor? Não, lá eu trabalhei como professor, tive a oportunidade de dar aula para praticamente todos os níveis. E aí eu acabei saindo da cultura no ano de 2008, e foi quando eu comecei, que eu fiz a minha transição de professor de escola, né, de idiomas, para começar a atuar como professor particular. Essa transição como é que foi para você? Essa transição foi interessante, porque uma coisa que eu não mencionei é que é tanta coisa, né? Eu era efetivado numa escola pública, concursado. Eu fiz um concurso público no ano de 2003. Eu tinha acabado de sair da faculdade de 2002, aí eu fiz esse concurso público em 2003. Acabei passando. Né? Eu tinha certeza que eu não ia passar, porque eu acho que tinha 25 mil professores de inglês fazendo a prova no estado de São Paulo. E acabei passando, tive a oportunidade de escolher uma escola na minha cidade. E eu trabalhei nessa escola pública por 9 anos. Professor de inglês. Como professor de inglês, isso. Ao mesmo tempo que, nesse período, né, eu trabalhei em diversas escolas de idiomas e também trabalhei para a cultura. Então, quando eu trabalhava na cultura, eu também estava atuando como professor em uma escola pública. Então, quando eu saí da cultura para começar a trabalhar como professor particular, eu ainda estava na escola pública. Então, assim, eu diria que facilitou essa minha transição, né, de professor de escola de idiomas para professor particular, porque eu ainda tinha essa escola em que eu trabalhei por mais um tempo. E aí, gradualmente, eu fui... eu até acho que a gente vai depois entrar na parte de conselhos, né? Que você não faria. Uma das coisas que eu faria se eu pudesse voltar no tempo é ter planejado melhor a minha transição de escola para professor particular.
eu diria assim, eu não pensei muito bem, foi um pouco abrupta a minha transição. Mas por fim deu tudo certo, e num período de 6 meses, eu diria até que menos, mas se eu colocar mais ou menos uns 6 meses, eu já estava ganhando como professor particular o que eu ganhava na cultura. Ah, então você está falando da escola, que você está falando é da cultura, né? Então a transição que você está falando é da cultura para particular, e não como professor de escola pública para particular. Na escola pública eu ainda continuei por um período, né? E depois, eventualmente, eu saí, mas eu continuei por um período. Uhum. Mas depois que eu saí da cultura, aí eu não trabalhei para mais nenhuma escola de idiomas como professor. Foi a minha última escola de idiomas. Entendi. Então teve um período aí, se eu estou entendendo certo, teve um período aí que você estava fazendo 3 coisas. Você estava professor de escola pública efetivado, professor da cultura e com alunos particulares. Isso, pouquíssimos. Tá. Por isso que eu até falei para você que a minha transição poderia ser melhor planejada, porque quando eu saí da cultura para trabalhar como professor particular, eu tinha pouquíssimos alunos particulares. Entendi. Bateu um desespero aí? Bom, você tinha você estava contratado, né? Então, não sei, mas... É porque eu lembro, eu pergunto isso porque quando eu transicionei da escola de idiomas para professor particular, que eu cheguei, bati o semestre e falei, eu não vou renovar o meu contrato com a escola, vou sair, vou ficar só com os meus alunos particulares. Quando foi o janeiro daquele ano, já meu coração estava quase saindo pela boca, assim. Falei, gente, o que eu fiz, né? Será que eu tomei a decisão certa? Não sei se aconteceu alguma coisa parecida com você ou não. Eu diria que sim. O que eu teria, por exemplo, o que eu deveria ter feito era ter obtido mais alunos particulares para poder fazer essa transição da forma mais tranquila possível. E eu falei assim, não, eu vou começar a trabalhar como professor particular agora. Aí eu acabei saindo da escola, comecei a trabalhar com os alunos particulares, só que assim, tem essas suas grandes desvantagens de estar numa cidade pequena, mas também tem as suas vantagens, né? O boca a boca corre muito rápido. Então, um aluno começou a falar para o outro, ele saiu da escola, agora ele só vai dar aula particular. Então, assim, 6 meses eu estava assim, dando muita aula particular, e que nem eu falei, ganhando tanto quanto ou até mais o que eu ganhava na época que eu trabalhava para a escola de idiomas. Quem contou uma história parecida foi o Adir. Ele saiu de uma escola que ele estava trabalhando, que o Adir também é de uma cidade pequena, não vou lembrar exatamente agora qual, mas ele também é de uma cidade pequena, saiu da escola, no dia seguinte já estava um coordenador sabendo que ele tinha saído, falou, vem cá, vem trabalhar pra gente. É muito cidade pequena, a coisa corre muito rápido. As notícias correm muito rápido, sim. Ô Sérgio, como é que foi o teu processo para começar a trabalhar com professores? Com professores foi bastante interessante, porque eu diria assim, foi orgânico, foi muito natural. Eu fiz o meu C2 no ano de 2007, eu passei, né? E aí foi que assim, eu comecei... Aí quando outros professores da própria cidade, né, ficaram sabendo que eu passei, aquela história, né? Cidade pequena, as notícias correm muito rápido. Passou, que legal. Viu, me ajuda. Eu também gostei de me preparar para uma das provas de Cambridge. Tava tua cara no outdoor lá na avenida principal, assim, aprovado no C2 com Congratulations. Quase isso. Assim, o pessoal fica tudo sabendo, né? For better or for worse. E aí o pessoal começou a pedir, né, aulas para que eu ajudasse a eles se prepararem para exames de proficiência. Uhum. E eu comecei a ter bons resultados. Então, assim, todo o meu trabalho inicial com professores de inglês, ele foi assim, era 100% focado mesmo na parte de preparação para exames, na parte mesmo de língua, né? Language, e eu gostei tanto dessa oportunidade de trabalhar com professores, eu achei, assim, algo tão interessante, que eu sempre gostei de ser puxado, de me sentir, assim, que eu estava sendo puxado para ler mais, para estudar mais, para preparar. E eu sentia que quando eu preparava as aulas para aqueles professores, assim, eu tinha que pensar assim, em muitos aspectos, que às vezes eu acabava até não pensando quando eu estava dando aula, vamos falar assim, para um aluno regular, né? Uhum. Porque você sabe o desafio que você vai encarar, né? Você vai dar aula para um aluno regular, não que você não se prepare, com certeza você se prepara, mas quando você vai dar aula para um professor, é aquela coisa que você está 2 vezes mais preparado. Então, eu gostei muito dessa experiência, de ser puxado, de ser questionado. As perguntas eram diferentes, os questionamentos eram diferentes, mas eu gostei muito disso. Embora extremamente desafiador, eu achei uma experiência, assim, fantástica. E aí eu falo que meio que uma coisa levou a outra. Eu comecei a trabalhar, então, com a parte de teaching, com a parte pedagógica. Mas, inicialmente, eu comecei com a parte de language.
E é interessante também, eu ia comentar isso, porque é interessante quando eu dou aula para professores, mesmo que seja uma aula de language, aquele professor está prestando atenção na tua condução da aula. Ele está prestando atenção nas etapas, ele está prestando atenção na instrução, está prestando atenção no modelo que você está dando, ele está picking up on muitas coisas que talvez um aluno regular, que não é da licenciatura, da pedagogia, entenda, né? E aquele professor tá... E você, meio que inconscientemente você sabe daquilo, você fala, eu tenho que dar um bom exemplo aqui, porque eu acho que essa pessoa vai prestar atenção nisso, vai pegar isso e tal. Então, além de se preocupar com o language, também tem que se preocupar com, né, ter uma didática, né, bem organizada, né? E você sabe que inicialmente eu não pensava sobre isso? Até que uma professora apontou isso, ela falou assim, nossa, eu comecei a dar aula igual você. Eu falei, hã? Eu tô fazendo... Antes de eu pedir para os alunos lerem o texto, agora eu estou trabalhando isso, trabalhando aquilo. Antes de eu pedir para eles escreverem, agora eu estou fazendo toda a parte de pre-writing. Eu falei, uau, ela está prestando atenção em como eu dou aula. E assim, embora você apontou, né, assim, hoje para a gente é muito óbvio, né? A gente sabe que quando a gente é professor, a gente faz curso com outros professores, a gente também, né, presta atenção na sequência de atividades, como que a atividade está sendo conduzida, na parte de management. Mas até então eu não tinha pensado, né, que ela não estava só tendo aulas e recebendo o conteúdo e tudo mais, mas ela também estava prestando atenção em como eu conduzia a aula. Isso é uma conversa que eu tive com o Henrique Zamboni também, que a gente não sabe o impacto que a gente está causando nas pessoas, né? A gente pode até ter um objetivo para as nossas aulas, mas às vezes o impacto que a gente causa nem é aquele objetivo, às vezes mas outras coisas também impactam, né? Tipo, eu alcancei o objetivo, mas aquele aluno também ficou marcado por outras coisas, né? Ficou marcado pelo jeito que você apresenta tal atividade, pela forma como você escreve tal instrução, muitas coisas podem impactar os nossos alunos que a gente nem sabe, né? A gente perde o controle. Com certeza, muitos aspectos, né? Exatamente. Então, aconteceram ao mesmo tempo. Sérgio, você mencionou que você estava se preparando para o B1, imagino que você tirou o B1, você tirou o C2, você tirou todos os intermediários ali também? Eu fui na sequência, depois o B2, depois o C1 e finalmente o C2. O C2. Você sente que ter feito essa sequência de alguma forma teve algum efeito para você comparado àquele professor? Eu sei que você não tem essa experiência, mas às vezes você consegue relatar pelo que você ouve, né? Você sente que tem uma diferença aquele professor que vai direto para o C2? Sinto, e de forma muito significativa ainda. Isso que você mencionou agora é muito, muito comum. Tem muita gente que chega para mim, principalmente agora nessa época de matrícula, falando assim, eu queria fazer o C2. E aí, naturalmente, você se pergunta, né? Você já tem experiência com o exame de Cambridge? Já fez algum antes? Não, eu queria fazer o C2 porque é o último, né? Eles ainda pedem para confirmam. E eu percebo que, na verdade, muitas das vezes o que está por trás dessa pergunta é assim, né? Eu não quero gastar dinheiro com os outros, então essa, assim, é uma hipótese. Então, assim, por que eu vou fazer os outros e investir nos outros se eu posso ir direto para o último? E outra coisa é pela questão de tempo, assim, não tenho tempo para perder, então eu vou direto para o último. Só que eu percebo que uma coisa que me ajudou muito, e eu também não estou falando que todo mundo tem que, óbvio, né, todo mundo não tem que fazer o que eu fiz, porque eu fiz porque eu gostava muito de passar pelo processo, Arthur, de estudar, de preparar e depois fazer. Quando eu sei que soa clichê falar que passar no exame é a cereja do bolo, mas para mim realmente a parte da certificação era a cereja do bolo. Eu percebia que nesse processo em que eu me preparava para o exame, a minha parte linguística, assim, ela melhorava muito, porque a gente foca em tudo, né? Habilidade escrita, fala, leitura, auditiva, gramática, tudo. Então, assim, isso tinha um impacto enorme na minha proficiência, no meu inglês, na minha language awareness. E depois, ir lá fazer o exame e passar, era a cerejinha do bolo. Voltando para a sua pergunta, eu vejo que quando você tenta ir direto para o C2, uma das coisas assim que é extremamente desafiadora é que, como você não desenvolveu antes estratégias e técnicas para lidar com as diferentes partes do exame, você não tem familiaridade com as diferentes partes, você ainda não desenvolveu o gerenciamento de tempo, tudo isso ainda, né, em conjunto com o fato de que você vai ter que desenvolver a parte linguística, que muitas das vezes também, esse professor que quer fazer o C2, ele não é C2, ele é C1.
Então, assim, eu tenho que pensar em, tá, o que eu vou fazer para ajudar esse professor, número 1, sair do C1 e atingir C2 em termos de proficiência. E desenvolver toda a parte de estratégias para o exame. Então, quando a gente coloca tudo isso, é muito overwhelming. Tanto pro tutor quanto pro tutorando, né? Sim. Imagino que seja overwhelming pras duas partes. Aqui vamos ao contra-exemplo. Eu fiz direto C2. Mas olha, eu vou te falar, eu passei. Mas a experiência teria sido muito menos estressante se eu tivesse me proposto a fazer o C1 antes. Porque, olha, nossa senhora, é muito desgastante emocionalmente. Você tá, né, em frente a um examinador que tá buscando traços de C2 na sua fala, e você não tem totalmente o entendimento, né, do que compõe uma fala. Você vê pelo CFR. Já era professor há muito tempo, estava dando aula na cultura inglesa, inclusive tirei lá, né, do meu período que eu estava dando aula lá. Então a gente tem aquele entendimento, mas quando você chega é o momento que tudo é colocado em questionamento, do tipo assim, será que eu sei mesmo? Tem uma parte psicológica, emocional, que a gente não pode ignorar, né? Eu falo isso para eles. Às vezes são coisas assim que parecem tão irrelevantes. Eu tive uma aluna, por exemplo, que assim, se até serve de lição para quem está ouvindo a gente, que foi extremamente mal no listening porque ela não tomou café da manhã. Nossa. Aí você fala assim, qual a conexão? Ela simplesmente, na hora do listening, ela passou mal. Ela acordou, né? Ela perdeu hora, ela acordou assim na correria, foi fazer o exame, começou fazendo tal. A hora que chegou na hora do listening, ela falou que ela começou a se concentrar, olhar para o papel, começou a ficar assim, né? Começou a passar mal e tal. Isso teve um impacto tão grande no listening dela que ela, ainda bem, né? Ela conseguiu passar no exame, mas o listening dela, a performance dela foi tão mal que eu acho que você sabe disso, né? Quando a sua performance é tão baixa, às vezes o seu score nem aparece, de tão baixo que foi a sua performance. Sim. Eles nem mostram quando está muito abaixo da scale. E foi o caso dela. Então, ainda assim, ela conseguiu passar porque ela foi muito bem nas outras coisas, que acabou compensando, mas o listening dela era excelente, assim, não tinha como ela reprovar. Olha o que causou isso, foi o fato dela não ter tomado café da manhã. Sim. Não, e é complicado também porque o listening é a primeira etapa, né? O listening é a primeira coisa. Tem pessoas que fazem o speaking antes, né? Eu sei disso, mas o listening é a primeira parte. Você faz o listening, faz o reading, faz o writing. Ou eu não lembro exatamente a sequência, não sei se é universal essa sequência, mas você imagina, né? Você tem o teu desempenho afetado logo no começo, o que vai acontecer com a tua percepção e com a tua motivação nas próximas etapas, né? Afeta demais. Nossa, é muito complicado. E, Sérgio, além dos exames de Cambridge, quais outras qualificações que você destaca como relevantes aí na tua carreira? Olha, eu acho que as mais importantes, bom, o meu C2 eu considero, tem um valor emocional para mim, porque assim, foi difícil, foi todo um processo para chegar lá. Uma outra que eu também tenho um carinho especial, eu fiz um TESOL course nos Estados Unidos, foi através de uma bolsa de estudos que eu consegui. E sim, foi uma experiência muito legal. Fiquei 2 meses morando em Eugene, em Oregon, e foi muito legal a experiência, porque assim, foram 2 meses estudando. A gente ia para a faculdade todos os dias, segunda a sexta, das 8h30 da manhã até as 4 da tarde, assim, ficava um bom tempo lá estudando. E foi uma experiência assim única, não só por várias razões. Foi a primeira vez que eu estive num país que falava inglês, né? Certo. Até então não tinha tido essa oportunidade. Então tem a parte da língua, tem a parte da cultura, tem a parte de ter sido minha primeira viagem para um English speaking country. Tem a parte do curso, que eu achei que foi muito bem estruturado. A gente aproveitou muito, sem contar a experiência de ter lutado pela bolsa, ter conseguido, assim, que foi algo inesquecível. E depois acho que eu diria que em seguida disso foi o Delta. Ter feito o Delta também, eu acho que foi, principalmente ter conseguido fazer os 3 módulos, completar o Delta, ter feito o Delta assim, de forma completa, o que não é fácil, porque
Às vezes a gente acaba fazendo um ou outro, mas deu para fazer os 3 módulos. Eu acho que também foi algo que marcou assim, muito a minha carreira com relação a qualificações. Você consegue apontar um efeito que o Delta teve na sua carreira como particular, autônomo? Quando eu comecei, eu acho que consigo. Eu só vou falar o que me levou a fazer o Delta, que eu acho que está muito conectado com isso. Claro. Porque às vezes a gente você trabalha para uma escola, né? A escola te oferece o Delta. Eu já tive amigos que trabalhavam para a cultura, por exemplo, que fizeram o Delta através da cultura. Ou você, por exemplo, está num cargo de coordenação e aí você acaba fazendo o Delta como uma forma de especialização. Mas quando eu decidi fazer o Delta, eu tinha pouquíssimos alunos professores e a grande parte eram alunos regulares. Então, eu diria assim que era 20% dos alunos que eu tinha na época professores de inglês. Isso foi lá em 2016, 2015, Arthur, porque eu comecei a fazer o Delta em 2016. Certo. E 80% dos alunos regulares. E aí vem a pergunta, né? Por que eu decidi fazer Delta, sendo que a grande maioria dos meus alunos eram regulares? Número 1, porque eu queria me puxar. De novo, eu sentia aquela necessidade de ser puxado, de ter oportunidade de. Não só um dia de ser testado, embora o Delta Model 1 seja um exame, né? Mas eu queria ter aquela oportunidade de me aprofundar, mas ser guiado, né? Que é o que aconteceu, né? Por exemplo. É uma troca muito intensa, né? Todo esse processo, eu acho que o maior impacto que teve, por exemplo, na minha aula, na minha prática de sala de aula, foi ter me deixado, eu diria que muito mais reflexivo do que eu era. Não que eu não fosse, mas eu sim, muito mais reflexivo. Fazer eu repensar, por exemplo, coisas que eu dava por certo. Revisitar outras coisas, por exemplo, crenças, né, assumptions, e repensar, por exemplo, coisas que eu fazia, eu falava assim, não, é desse jeito. E eu percebi depois, falei, não necessariamente, você tem que desenvolver. Eu falei, tem que ser um pouco mais flexível com relação a isso. Então, essa flexibilidade, essa reflexão, teve toda a parte técnica, sem dúvida, mas eu acho assim, ter me feito um professor mais reflexivo e mais flexível para eu poder tomar decisões em sala de aula e conseguir, por exemplo, caso necessário, explicar o que está por trás daquela decisão, eu estou fazendo isso por causa disso e porque eu quero alcançar isso. Eu acho que fez a maior diferença. Essa é um aspecto também que eu acho que eu tinha conversado isso com o Ricardo numa entrevista que ele menciona, né? Quanto maior a sua qualificação, mais isso acaba te poupando em termos de planejamento, porque você meio que tem o repertório e tem a bagagem para lidar com situações que você não teria, tipo, há 10 anos atrás, né, 15 anos atrás. Então, tipo, isso vai dando aquele acalento em termos de, eu me sinto mais preparado para responder tais perguntas ou para lidar com tais necessidades de mudança ali on the spot, e, né, para talvez lidar com uma aula que professor que nunca se deparou com uma aula que, tipo, não tinha planejado, tipo, tô com uma aula aqui, preciso dessa aula, não consegui planejar nada, e aí, como é que eu consigo lidar com essa situação? Então, realmente dá um acalento, assim, né, dá um suporte, uma base ali pra gente pisar. Sem dúvidas. E o processo do Delta, principalmente o módulo 2, né? O módulo 1, quando você estuda para fazer o exame, que ele tem essa demanda, né, de você conseguir provar que você tem um conhecimento teórico, né, bastante grande na parte de ELT. Você tem que explicar coisas em detalhes. Uma vez, quando eu passei no exame, um teacher training da Inglaterra me falou assim, né, me parabenizou, ele falou assim, porque não tem como você passar no Delta chutando, você tem que explicar tudo, né, não é multiple choice, você pode assim falar assim, passou porque teve sorte, porque você tem que basicamente justificar tudo que você faz, né. Mas no módulo 2, que é o que você dá aula, sua aula é observada, você recebe feedback, enquanto você está escrevendo, né, os assignments, você basicamente tem que conseguir justificar tudo que você vai fazer naquela aula, sempre, né, usando a literatura, livros, artigos, para mostrar que, não, por trás dessa minha decisão, a minha decisão está baseada nisso. Então, assim, eu não estou tirando isso da minha cabeça, ou é instintivo, ou porque eu faz 10 anos que eu estou fazendo e sempre deu certo. Merit-based. Como é que é? Experience-based.
Então eu acho que isso foi muito legal para mim. Era exatamente o que eu estava buscando. E o Delta me deu na época. Legal, legal. Vamos conversar de estratégias então, Sérgio. Tá. Quais foram as lições aí que você aprendeu e que você implementou nas suas aulas que começaram a te dar mais segurança? O que uma aula tua tem que ter que você considera essencial, que te ajuda muito, que é muito importante que tenha e que você também recomendaria que as pessoas que estão ouvindo, se possível, implementassem nas aulas? Legal. Nossa, tem tantas coisas. Acho que a gente poderia ficar falando só sobre essa pergunta 1 hora, né? Fácil. Mas eu vou ser conciso aqui. Eu diria que uma coisa que ajuda muito o professor particular é saber como adaptar o coursebook. Eu sei que tem muita gente hoje que demoniza livro-curso, fala mal de livro-curso. Eu uso livro-curso, não sou contra, tanto que eu uso, né? No meu curso de CTU, por exemplo, a gente adota um livro-curso. E eu acho que tem uma diferença gigantesca, Arthur, entre você pegar um livro-curso, por exemplo, né, e fazer todos os exercícios numa sequência, simplesmente porque eles estão no livro-curso, você fazer o exercício no livro-curso sabendo exatamente onde você quer chegar através daquela determinada sequência de exercícios. Ou quando você olha, por exemplo, para uma unidade e você sabe como suplementar aquela unidade. Então, para mim, eu sempre usei livro-curso, eu acho que uma coisa que foi assim, me ajudou muito foi desenvolver a capacidade de conseguir ver o que eu posso usar no livro-curso e o que eu vou ter que adaptar para suprir as necessidades do meu aluno. Então, uma coisa que eu percebo, assim, que eu acho que pode ser uma dica interessante para quem está assistindo, porque é uma coisa que é recorrente, tende a acontecer, quando um coursebook writer, né, uma pessoa que escreve o coursebook, vai fazer um livro-curso, várias decisões são tomadas, né, às vezes a gente não sabe do que está por trás daquilo, né. Então, assim, esse coursebook writer tem que fazer exercícios que vão focar em gramática, vocabulário, pronúncia, skills. Então, eu percebo que vocabulário, vou fazer uma generalização aqui. Vocabulário, na maior parte dos livros cursos, é algo que você não tem uma ênfase muito grande. Por quê? Porque se você fosse fazer isso, o coursebook writer tem um número de páginas para incluir. Então, assim, esse livro ia ficar extremamente extenso. Então, uma coisa que eu senti desde o começo, quando eu comecei a trabalhar com alunos particulares lá em 2008, foi a necessidade de suplementar o livro-curso com exercícios extras de vocabulário. Principalmente em termos de vocabulário. Tá. Principalmente em termos de vocabulário. E aí veio aquele questionamento lá atrás, né? Tá, mas como que eu posso fazer isso? Eu vou pegar exercícios de um livro, de um livro e colocar aqui, tem uma sequência, qual a melhor forma para eu lidar com isso? Foi aí que eu encontrei na época um livro do Thornbury, inclusive eu acho que fica de recomendação para quem está assistindo a gente, que chama How to Teach Vocabulary. Esse livro é excelente por 2 razões. No começo ele traz toda a parte, né, teórica, ele tem uma base teórica legal, mas depois, em seguida, ele tem vários exemplos práticos do que você pode fazer para suplementar um coursebook. E ele chama, por exemplo, de Decision Making Tasks, que são basicamente exercícios que você vai usar para suplementar o seu livro-curso, que vão exigir que o aluno tome decisões com relação às palavras e se engaje com aquelas palavras novas. E tem uma das minhas citações favoritas que vem desse livro, né? Que ele fala que vocabulary is essentially a question of memory. No sentido de que você vê, você é exposto, mas se na hora que você for usar você não lembrar, você não consegue usar. Né? De forma produtiva. E aí ele fala de que quanto mais decisões a gente consegue, né, proporcionar para que esse aluno, né, tome e se envolva com essas palavras novas, mais fácil vai ser para esse aluno conseguir integrar essas palavras novas no repertório que ele já tem. Então a gente tem que tentar pensar, por exemplo, em quais tipos de exercício eu posso colocar para que esse aluno consiga se engajar mais com esse vocabulário novo. Tem coursebooks, por exemplo, né, que a gente observa que eles põem o aluno ao vocabulário novo, depois você tem um gap fill e acabou. Não tem absolutamente mais nada. Então, como que a gente vai esperar que esse aluno, né, vai conseguir usar essas palavras depois, sendo que ele teve exposição a essas palavras novas 2 vezes durante uma unidade? Então, essa foi uma das coisas assim que eu acho que teve um impacto muito grande nas minhas aulas. Conseguir suplementar o coursebook com exercícios extras de vocabulário. Você toparia dar um exemplo? Claro. O que eu chamei de decision making tasks, né, que são esses exercícios que você vai fazer com que o aluno tome decisões,
Então, por exemplo, assim, se a gente começa com um exercício de... eu vou usar o que a maior parte dos coursebooks traz, né? Você começa com um exercício que é para o aluno ligar o significado, a palavra ao significado. Então, a gente começa com meaning. Depois, logo em seguida, você geralmente vai ter um gap fill para ele usar as palavras novas para completar. E geralmente acaba por aí. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pensar em formas de expandir isso para eu ir além da parte do significado e form, né? Para manipular a forma. Então, eu tento suplementar, por exemplo, com um exercício que vai focar em collocations. Então, em que o aluno vai ter a oportunidade de pensar quais outras palavras geralmente, né, vêm juntas com essas palavras que a gente está focando. Ou a parte de conotação, por exemplo. Essas palavras geralmente são usadas mais com sentido positivo ou negativo, né? Ou, por exemplo, algo relacionado à pronúncia. Eu adoro dar transcrição fonética. E aí... Eu uso muito também. Eu uso muito transcrição fonética nos cursos. E aí, nesse livro que eu mencionei, ele também fala de exercícios que são mais focados na parte de produção. E uma coisa que eu não gosto de fazer, que pode soar contra-intuitivo, é aquele pedir para o aluno, depois de 2 exercícios, agora escreva frases usando as palavras novas. Eu também não gosto. Eu não gosto, eu acho que de repente a gente acha que não gosta por causa da mesma razão, né? A razão que eu não gosto é que eu percebo que muitas das vezes, quando a gente só faz algo superficial, né, a ponto de vocabulário e depois um gap fill já em seguida, escreva frases usando as palavras novas, o aluno ainda não adquiriu familiaridade suficiente para conseguir usar a palavra numa frase, de repente a ponto de soar natural. E aí às vezes ele acaba usando, né, de uma forma que não é natural, e aí você acaba tendo que perder tempo para falar para ele que do jeito que ele usou não está correto, que ele deveria ter usado de outra forma. Isso poderia ser evitado se você tivesse dado mais oportunidades para ele se expor e manipular as palavras antes de pedir para que ele criasse algo, né? E o contexto fica muito vago, né? Você permite qualquer tipo de contexto ser usado, então acaba não dando muita evidência em termos de aprendizagem, do tipo, se aquela pessoa de fato entendeu do que se trata e como usar. Então eu acho que isso sim foi uma das coisas assim que mudaram muito as minhas aulas, essa suplementação do coursebook com mais exercício de vocabulário, tentando deixar mais lexical, né? Tanto o livro como as aulas também. E você sabe, Sérgio, eu não sei se você também é favorável a isso, mas uma ferramenta que eu gosto muito de usar para isso, para esse tipo de suplementação, é o próprio Wordwall. Porque ele favorece que você brinque com atividades, uma mesma sequência de frases, vamos dizer assim, você brinca com essas atividades de formas diferentes. Você estabelece relações, você consegue montar flashcards para forçar aquela memória, você consegue usar um unjumble para a pessoa mexer, né, palavras ao redor. Você usa o Wordwall? Sim, muito bom. Eu acho o Wordwall uma ferramenta muito funcional. Eu acho que das ferramentas, pelas ferramentas, o Wordwall é realmente aquela que eu acho que ela faz muito sentido no processo didático, no processo de aprendizagem. Para mim, ela dá essas oportunidades de brincar, ela realmente faz muito sentido nessa... Porque tem coisas tipo assim, tem uma ferramenta aqui que eu consigo gravar a voz. Tá, tudo bem, às vezes o celular faz isso, sabe? Tipo, o Wordwall, eu acho que tem uma função pedagógica muito valorosa. Isso que eu ia falar, ele não é só um gimmick, né? Ele realmente, você consegue ver uma função pedagógica para estar usando, né? Sim. Às vezes a gente acaba sendo seduzido, né, por novas ferramentas, e você acaba usando uma ferramenta porque tá todo mundo usando, ou porque é legal, mas quando você pensa assim, mas qual é o propósito pedagógico de eu estar usando essa ferramenta? Eu conseguiria justificar? E sim, eu acho que essa é uma pergunta super importante pra gente fazer, e eu acho que o Wordwall com certeza se encaixa nessa categoria. Fica à vontade para falar mais estratégias, tá? Se você quiser, porque eu acredito que todos nós vamos ficar muito felizes de ouvir. Então eu tenho mais uma. Pode falar. Que eu acho que está muito relacionada com a que a gente estava falando anteriormente, né? Da importância de você desenvolver seu nível de proficiência como professor. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, lá no começo dos anos 2000, a gente ouvia falar muito... Foi quando surgiu o Dogma, né? Na verdade. Se eu não me engano, o Thornbury escreveu aquele artigo no ano de 2000. 99 ou 2000. Então, assim, o Dogma estava ainda no seu início.
E logo em seguida surgiu aquela coisa, né, dos 3 pilares do dogma, e um deles era lidar com Emergent Language. E eu me lembro que, como professor iniciante, né, lendo sobre dogma, lendo sobre Emergent Language, eu me senti extremamente intimidado, para ser bem honesto, com essa coisa do lidar com Emergent Language. Porque eu queria... Você não vê isso, né, quando você é professor novinho, né? Eu queria planejar, Arthur, todos os detalhes da aula, assim, minuciosamente, para eu poder ter controle sobre tudo. Sim. Só que eu não sabia lá atrás que esse, né, eu querendo ser super control freak, estava relacionado com o fato de que eu estava inseguro para lidar com situações que pudessem acontecer durante a aula e que envolvessem uma reação mais espontânea da minha parte. Principalmente para lidar com questões de language. Então, assim, a minha aula é extremamente bem planejada, e eu não estou falando que não é para planejar a aula, não, claro. Mas no meu caso, era uma forma, era planejar essa aula do jeito que eu planejava, era uma forma de evitar que aconteça qualquer coisa fora do seu controle. Exatamente. E lendo sobre isso na época, eu me lembro que assim, foi algo assim, falei, uau, essa ideia me parece ótima, né, do aluno produzir algo que não foi planejado, né, não era target language da aula, e eu consegui responder aquilo de uma forma que seja significativa, e eu consegui explorar aquilo. E eu falei assim, tá, mas eu não me sinto confortável para fazer isso. E, na verdade, o fato de eu não me sentir confortável estava relacionado com a minha limitação linguística, né? Que lembra que eu falei que eu tinha nível B1 iniciando. Então, é difícil, é muito difícil um professor que tem limitações linguísticas, que tem um baixo nível de proficiência, lidar bem com o Emergent Language. Mas hoje, por exemplo, e eu nem diria hoje, depois que eu comecei a estudar mais, fazer os exames e melhorar, eu comecei a me sentir muito mais confortável para tirar vantagem dessas oportunidades que surgiam, né, da Emergent Language do aluno. E aí eu comecei a perceber o impacto que isso tinha no aluno. Sim. Como o aluno ficava motivado quando eu conseguia pegar, né, extrair algo do que ele falou, ou ela falou, e trabalhar naquilo, falar assim, tá, então, isso daqui, mas a gente pode também falar isso, ou essa palavra geralmente vem junto com essa, ou você pode usar essa palavra também nesse contexto. Você via assim que era um momento especial, tipo, o aha moment, né? Que às vezes parecia que tinha mais interesse daqui, né, na minha resposta para aquilo que foi dito do que pela aula que eu tinha preparado bonitinha com pre, while, post. Não, eu ia comentar que eu lembro de uma reação de um aluno meu, nesse caso. Teve uma aula que eu acabei dando que foi inteiramente em cima de uma apresentação que ele estava fazendo, e que ele me mandou um feedback depois falando, nossa, eu senti que eu contribuí com a aula. Tipo, eu fui um elemento ativo da aula, né? É muito interessante isso também. Não, perfeito. Eu acho que você resumiu super bem. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o aluno adulto tem essa percepção. Quando ele fala algo e você consegue, né, pegar a essência do que foi dito, trabalhar em cima daquilo, e ele perceber, uau, olha, né, o que eu falei é relevante. O professor realmente prestou atenção e respondeu aquilo. E eu achei que faz a diferença. Só que eu contei toda essa história para chegar nesse ponto, para falar que eu acho muito legal a gente conseguir trabalhar isso em aula, principalmente em aula particular, mas pensar também que muitas das vezes não é tão fácil se ainda você está naquele nível da sua carreira, onde seu nível de proficiência não é tão alto, você ainda está se desenvolvendo, né? Você não tem toda aquela flexibilidade para pegar, por exemplo, uma palavra nova e lidar com aquilo, né, na hora, assim, né, on the spot. Eu super entendo isso, reconheço isso. É uma coisa que fica sempre lá, né, no back of our minds. Poxa, é muito legal, mas talvez muita gente possa se sentir frustrado de não conseguir. Talvez essa possa ser uma meta, né? Estabeleça isso como meta, né, e pratique isso. Tá, então brinca com o dicionário, brinca com aprender a mexer num corpus, aprender a mexer num n-gram, né, do tipo, quais são as palavras que mais se associam. Aprende olha com cuidado as transcrições fonéticas, perceba os padrões, que às vezes a gente não tem o tempo e o recurso para estar sempre fazendo cursos e tal, e essas práticas do dia a dia acabam sendo muito relevantes para a gente também, né? Incorporando essas coisas do tipo, seja curioso para saber qual que é essa preposição,
pode ter alguma outra preposição aqui, pode ter algum outro verbo, é esse quantificador que eu uso, é aquele, é esse determinador, né? Vai brincando com o idioma conforme vai preparando aulas. Perfeito. Eu acho que essa é uma dica excelente também para quem ainda está... Porque quando a gente já tem um determinado nível, né, fica mais fácil. Eu acho que nunca é fácil, né? Nunca vai ser fácil, tem muita coisa que mesmo depois com anos e anos de experiência, os alunos me perguntam, eu falo, não sei, vamos dar uma olhada aqui. Então, talvez, né, hoje a gente tenha que recorrer menos a essas ferramentas durante a aula, porque a gente já tem essa flexibilidade para lidar com, né, vamos falar assim, com a maior parte das perguntas. Mas para quem ainda não está nesse nível, está desenvolvendo experiência, está desenvolvendo a parte do inglês, eu acho que fazer o que você falou é excelente. Abre o dicionário. A gente não tem que, eu acho assim, tentar fingir para o aluno que a gente sabe tudo. Eu acho legal você abrir o dicionário e falar assim, vamos dar uma olhada juntos. Eu acho que não é humilhante ou nada desse tipo o professor usar recursos durante a aula porque o aluno fez uma pergunta e né, a gente não sabe, é tão comum, não tem como saber tudo. E eu acho que mostrar essa vulnerabilidade é importante. A gente tem um recurso disponível, né? Nossa aula é online, a gente tem um recurso disponível, por que não usar, né? Sérgio, em termos de estratégias administrativas, Sérgio Pantoja, CNPJ, o que você acha que é relevante, interessante, que professores estabeleçam para si? Pensando em estratégias administrativas, estou falando aqui de calendário, tô falando aqui de venda, tô falando aqui de financeiro, essas coisas. Tem algumas dicas que... Uma coisa que eu sempre tive, embora eu tenha começado em 2008, mas logo em seguida eu percebi a necessidade de ter um site. Tá. Eu sempre gostei de ter site. Eu acho que sempre facilitou muito a minha vida. Então lá atrás, quando eu comecei, que eu não estava mais atrelado a uma escola, eu criei esse site, porque assim, o aluno me faz... Às vezes a pessoa te envia uma pergunta, assim, né? Quais cursos você tem, ou como você trabalha, o que você oferece? Então, assim, eu sei que hoje em dia tem muita gente que copia e cola, envia para o aluno, que tá aqui, é como eu trabalho. Mas eu sempre gostei de falar assim, tá aqui, dá uma olhadinha aqui nesse link, né? Aquela introdução inicial, claro, né? Conversar com o aluno. Mas assim, vai aqui nesse link, você vai encontrar todas as informações sobre o curso, calendário, cronograma. Se você se sentir confortável em colocar os valores também online, aqui tá os valores. Eu sempre coloquei os valores, eu sei que tem professor que não gosta, né? Mas eu sempre coloquei os valores dos cursos. Tá aqui, hora particular. Questão de transparência, então, né? Tem eu sei que tem mentores de vendas que falam que você não deve falar você deve falar o valor só depois, mas pessoalmente eu sempre gostei de falar, o valor tá aqui, vai ser esse. Só um comentário, eu não gosto que uma pessoa venha usar o tempo dela para conversar comigo sem saber se ela vai ter as condições financeiras de, né, pagar por aquilo e tal. Eu penso igualzinho. Bom, então, sempre gostei de ter o site com as informações bem claras e transparentes sobre valores, as informações sobre os cursos, horário. Então, eu acho que isso facilitou muito a minha vida. Quando eu comecei a trabalhar com professores, eu naturalmente reformulei o site, mas ainda assim, quem vai no meu site hoje vai encontrar todas as informações sobre os cursos, os valores estão sempre lá também. Então, número 1, para mim, ter um site é algo que sempre me ajudou em vários aspectos. E também, só um comentário adicional, eu também gosto Claro. da ideia de ter um site, porque o site você tem muito mais controle do que está acontecendo, né? O Instagram, você fica muito à mercê do Instagram acontecer. De repente o Instagram vai lá e tira uma função, você não sabe o que acontece. Aí você tem que ficar postando coisa num determinado formato para ficar encaixando na birosca do algoritmo. Meu Deus do céu. Aí você tem que ficar postando coisa para encaixar naquilo e tal. Aí o site, você tem um pouco mais de manejo, né? Você consegue mover informações com mais facilidade. Perfeito, eu também acho. Te dá muito mais autonomia, né? Você não fica dependente das funcionalidades do que o Instagram quer fazer. Outra coisa que me ajudou bastante foi estruturar, por exemplo, ao invés de vender aulas, eu sempre vendi pacotes. Sim. Então, tem toda aquela discussão, né? Quantas... vai ser aula particular, tal, mas eu sempre vendi pacotes também, isso com 20 aulas semestrais e 40. Eu sei que, na verdade, tem gente que tem mais flexibilidade, oferece 10 e tal, mas o que funcionava para mim era, eu tinha pacotes de 20 aulas semestrais, que basicamente era equivalente a 1 hora de aula por semana, e pacotes com 40 horas semestrais, equivalente a 2 horas por semana. Claro que isso é gerenciável, né? Você pode, de repente, vender 10 ou vender 60,
Mas eu sempre gostei de trabalhar com pacotes, por quê? Porque aí eu vendia um determinado pacote para o aluno, dividia esse valor em 6 parcelas e eu conseguia receber de janeiro a junho. E aí não tinha aquela coisa, né, de, e se eu não receber em janeiro, como que fica meu janeiro, que é férias, ou dezembro? Então eu tava recebendo todos os meses, eu conseguia garantir, né, uma certa estabilidade financeira, porque eu ia estar recebendo de janeiro a junho, né, o semestre todo. Não, isso de fato ajuda bastante, você ter uma certa previsibilidade, diferente do passa régua no fim do mês, ver quantas aulas foram, né? Isso gera muita insegurança, né? O que me levou ao terceiro ponto, Arthur, que também é uma dica, que foi estabelecer contratos, para deixar super claro, por exemplo, né, com relação às faltas, o que eu vou repor, o que eu não vou repor, como que os cancelamentos vão ocorrer, um cronograma de aulas de tal dia, começando em janeiro, terminando em junho, porque eu acho importante mencionar, Arthur, que quando eu saí da escola, um dos objetivos principais, é lógico que todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas eu diria que um dos objetivos principais não era só ganhar mais do que eu ganhava, mas também de ter mais controle sobre o meu tempo, gerenciar melhor meu tempo para poder ter vamos falar assim, não só um estilo de vida melhor, mas ter uma qualidade de vida melhor, né? E eu me peguei no início, por exemplo, naquele comecinho lá de 2008, quando eu falei, eu me peguei trabalhando 54 horas semanais. Eu me lembro bem disso. Porque eu não tinha estrutura. Então, assim, aquela coisa, eu queria fazer aula particular. Quantas aulas quer fazer por mês? Eu vou fazer 2. Aí encaixava, aí vinha outra, queria fazer uma. Então, assim, esse começo, né, que eu me arrependo profundamente de não ter tido uma estrutura, se bem que eu acho que quem começa hoje tem muito mais sorte do que quem começou lá atrás, porque tem muitas pessoas, né, o Juan, por exemplo, eu vi a entrevista dele, o que eu hoje, um professor que tá entrando, né, que quer ser independente, consegue, né, bons mentores, bons cursos, consultoria. Então, assim, tem um pessoal muito legal oferecendo trabalho nessa parte, né? Que eu acho que, assim, faz você economizar muito, não só de dinheiro que você vai perder se você não conseguir gerenciar bem, mas tempo, né? Que você teria que levar para você aprender tudo isso sozinho, na tentativa e erro. O que tem um super impacto na sua saúde mental. E eu acho que, assim, é uma coisa também que eu sempre menciono, né? Às vezes tá tudo bem você querer dar uma acelerada na tua vida em algum momento. Eu sempre falo do meu caso, em julho, do primeiro semestre desse ano e também em julho, eu sabia que a gente ia ter bebê em final de julho, começo de agosto. Uhum. Então, eu me propus a trabalhar que nem um louco, né, primeiro semestre e julho. Porque eu sabia que eu ia dar uma pausa em agosto e a partir de setembro, que foi quando eu retomei as minhas aulas, de setembro a dezembro, eu não ia poder trabalhar tanto quanto eu ia conseguir, né? Eu normalmente conseguiria. Então, que você dê um gás e que você assuma mais horas, mas que tenha a perspectiva de que aquilo seja uma coisa temporária. Perfeito. Eu também já fiz isso, já passei por momentos da vida em que a própria situação, por uma razão ou outra, né, situação financeira, ou planos, objetivos que você tem, me fez trabalhar assim, muito mais do que eu diria, assim, do que eu deveria, né? Que acabou tendo impacto na minha saúde mental. Embora às vezes a gente acaba não comentando esse tipo de coisa, eu acho que hoje eu vejo a importância de comentar sobre isso. De não esconder, né, de você deixar isso assim público, para que as outras pessoas percebam, né, que não acontece só com elas, acontece com todo mundo também. Tem gente que me pergunta assim, nossa, você parece tão calmo. Não, eu tento ser calmo, mas tem horas que se eu não gerenciar bem meu tempo também, eu fico louco, porque vai aparecendo coisas, né? Você pode pegar esse treinamento, você pode dar esse workshop, e aí que eu comecei a entender, depois que aconteceu, né? Como a gente fala, né? With the benefit of hindsight. Depois que aconteceu, eu falei, eu devia ter falado não. Foi aí que eu comecei a aprender a falar não com mais frequência, pensando na minha saúde mental. Você pode fazer tal. Eu precisava desse treinamento para amanhã. Tem como fazer? Não. Infelizmente, não. Não vou conseguir. De fato. É saber o que se encaixa nas nossas agendas, nos nossos objetivos de vida, né? E uma coisa que eu sempre gosto de falar, Sérgio, eu gosto de recomendar muito para professores, é que olhem pro financeiro não do mês, mas do ano.
Olha Sim, para o seu financeiro do ano. Quanto que você precisa para garantir o seu ano? Porque às vezes a gente toma decisões no mês baseado no tipo assim, poxa, tantos alunos precisaram cancelar o contrato. E aí a gente entra naquele parafuso sim, poxa, é preciso aceitar isso para compensar aquilo. E aí a gente vai se colocando nessa espiral, né, de complicações. Então, e olhar quando você tem o garantido do ano e você sabe que você não precisa daquilo, né, ou que você pode manejar de uma outra forma, acaba facilitando muito. total. E se possível também tentar ter uma reserva de emergência, né? Ah, com certeza. Eu acho muito importante, muito, muito importante para gente que trabalha de forma independente, né? Porque você não está atrelado a uma empresa, por exemplo, você não é um CLT. Então, eu acho legal você ter pensando que algo pode. Eu super tento o máximo possível, né, cuidar da minha saúde, fazer exames, ir ao médico com frequência, fazer check-ups anuais, às vezes semestrais, para ter garantir, né, que principalmente depois de uma certa idade você tem que tentar envelhecer bem, né? Mas eu acho super importante a gente ter uma reserva de emergência, porque você nunca sabe o que vai acontecer no dia da manhã, né? Com certeza. Reserva de emergência, seguros, seguro de carro, seguro de casa, né? E de preferência, né? Você ter um respaldo jurídico aí, caso você precise de uma licença. No caso, Sim. MEI ou ME, né? Se você precisar de uma licença, Uhum. são muito importantes. De Com fato. certeza. Faz toda a diferença. Sérgio, um erro que você cometeu no passado que você recomenda fortemente que as pessoas evitem. Olha, foram vários, mas eu vou selecionar um. E eu acho que é muito mais fácil evitar esse erro hoje do que foi para mim há quanto tempo já? Vou fazer as contas aqui. Lá em 2008. Eu diria assim, tentar aprender o máximo possível sobre empreendedorismo, não cair naquelas, eu vou chamar isso de ciladas, naquelas ciladas que romantizam o empreendedorismo, que colocam como se fosse assim as mil maravilhas, tudo é perfeito, tudo é bonito, nada vai dar errado, Uhum. ou mesmo que é para todo mundo. Eu não acho que seja para todo mundo. E eu entendo perfeitamente que tem pessoas que vão querer trabalhar numa escola o resto da vida e não tem nada de errado com isso. É uma decisão pessoal. Então, assim, para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras não vai. Mas para as pessoas que querem abraçar o empreendedorismo por alguma razão, né, seja para tentar ter uma vida melhor, para ganhar mais, ter mais qualidade de vida, eu acho que quando a gente, que foi o que aconteceu comigo, Arthur, que eu saí da parte de professor, que o que eu fazia? Preparava a aula, dava feedback, então assim, era totalmente concentrado no pedagógico. Uhum. E eu sentia que eu conseguia fazer aquilo, né, razoavelmente bem. Mas quando você vai trabalhar de forma independente, para mim foi um. Você pode até pensar, né? Mas você não pensou sobre isso antes? Deveria, né? Mas não. Aí você vai ter que pensar na parte na parte jurídica, na parte administrativa, como você vai promover essas aulas, a parte de marketing. Mas E eu tem acho que uma, né? muita gente não pensa. Não pensa, e tem toda Né? essa coisa que você vai ter que lidar. Assim, mesmo não gostando, eu não gosto de ter que lidar com marketing. Não é uma coisa que eu faço porque assim, eu gosto, mas eu tenho que fazer. Então, assim, Uhum. eu vou tentar fazer da melhor forma possível. E como eu mencionei anteriormente, eu acho que hoje é mais fácil do que era, porque a gente consegue achar bons profissionais para, né, auxiliar a gente nesse processo, para guiar você de uma forma que você vai conseguir desenvolver certas habilidades, por exemplo, ou mesmo prover shortcuts, né, atalhos para você poder atingir seus objetivos de forma mais rápida. Eu não diria fácil, mas mais fácil do que você tentar ir na tentativa e erro, quebrar a cara, errar, fazer de novo e ver que não era daquela forma, né? Então, esse know-how que você consegue hoje, com profissionais que estão no IoT, que era muito difícil antigamente, você até conseguia, mas era um cara de marketing, ele não tinha, De outras áreas, é. né, de outra área. Então, eu acho isso hoje mais fácil de ser conseguido, e eu super recomendo que quem vai começar, já começou a trabalhar como professor independente, vai começar, procure pessoas confiáveis, capacitadas para ajudar nesse processo. Com certeza. Maravilha. Sérgio, muito obrigado. Obrigado por ter topado participar dessa conversa. Foi um prazer, Arthur. Obrigado pelo convite. Gostei bastante de falar com você. E para quem está assistindo, vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Deixe seu comentário, interage aí com a gente e fica ligado para as próximas. Obrigadão. Tchau, tchau.